boa tarde. Estamos aqui mais uma tarde para nós falarmos um pouquinho, conversarmos mais um pouquinho. E hoje o tema do nosso bate-papo é: quando a raiva bater a sua porta, não peque. E nós vamos começar falando em Efésios, capítulo 4, versículo 26, que diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem. Apariguem a sua ira antes que o sol se ponha. Então, nós já começamos aqui entendendo o seguinte: que nós, como seres humanos, com certeza nós nos iramos. Existem situações que nos deixam um tanto chateado ou até mesmo irado. Mas o apóstolo Paulo aqui nos adverte: irai, mas não pequeis. E antes que o sol se ponha, se livre da sua ira. E uma coisa que nós precisamos ter muito cuidado quando nós falamos de ira é com a nossa língua, que é um membro pequeno, mas que pode destruir uma pessoa, que pode destruir um grupo. Então nós precisamos ter cuidado com a nossa língua. E nós vamos falar também um pouquinho sobre que cuidado esse com a língua. Cuidado com as palavras torpes, com os palavrões, com as gírias. Quantas pessoas no momento em que se ira, que está com raiva, falam palavrões, dá um tropeção, fiquei com raiva porque eu dei essa tropeção, xinga um palavrão. Está chateado com alguém, se ira com alguém, fala um palavrão, fala uma palavra que amaldiçoa. Então todo esse cuidado, nós que somos o sal da terra e a luz do mundo, precisamos ter sempre que abrimos a nossa boca para falar. Então, nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos instruindo: ireis, mas não pequeis. E nós hoje vamos trabalhar alguns versículos bíblicos que tratam sobre esse assunto, que nos adverte a ter o cuidado com as nossas palavras. Porque as nossas palavras, ela tem o poder de abençoar alguém e também de amaldiçoar alguém. E aí nós vemos aqui em Lucas capítulo 6, versículo 45, diz assim: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, o homem bom tem guardado no seu coração palavras boas, palavras de edificação, palavras de força, palavras de coragem, palavras de bênção. Por quê? Porque esse é o seu bom tesouro, é o que ele tem guardado dentro de si. Agora diz que o homem mau, ele tem guardado dentro de si o seu mau tesouro, ou seja, as palavras de maldição, as palavras torpes, as palavras que desagradam o coração de Deus. Então, a nossa boca sempre vai falar do que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração está cheio de amor, as nossas palavras serão de amor. Mas se o nosso coração está cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de ira, cheio de inveja, as nossas palavras serão transmitidas com todo esse tipo de sentimentos. E aí a gente continua acompanhando aqui a palavra de Deus. Hoje o nosso bate-papo vai ser totalmente voltado para versículos bíblicos. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, diz assim: não vos deixei enganar, más companhias corrompem bons costumes. Então nós precisamos avaliar as companhias as companhias que nós andamos, que nós caminhamos, que nós trazemos para o nosso elo de amizade,
para a nossa vida do cotidiano. Porque muitas das vezes a pessoa tem um mau costume de falar muitas palavras de maldição, palavras torpes, muitos palavrões, muitas palavras ruins. E se você não se policiar, ou chegar para essa pessoa e dizer, olha, essas palavras não me agradam, isso não faz bem. Se você não tratar essa pessoa com um aconselhamento para ela mudar as atitudes e você se envolver com ela, deixando isso passar, daqui a pouco você está desenvolvendo os mesmos costumes. Porque aqui diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós precisamos nos atentar, nós precisamos ter o cuidado com isso. E vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 3 e 4 diz assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. E nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. A palavra de Deus diz que não foi nós que escolhemos a ele, mas ele nos escolheu. E diz aqui que ele nos abençoou em Cristo. Ele derramou a sua bênção sobre nós está a sua bênção. E nós fomos escolhidos antes da criação do mundo. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Então, quando nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, o nosso linguajar, as nossas atitudes, as nossas palavras precisam ser semelhantes à palavra de Cristo. Tem um livro muito bom que diz assim: o que eu faria no lugar, se eu estivesse no lugar de Jesus? Isso é para nós pararmos e refletirmos. Se nós somos filhos de Deus, se nós fomos gerados em seu coração, nós precisamos agir como Jesus agiria. Nós precisamos fazer como Jesus faria. As nossas atitudes, as pessoas precisam ver Cristo em nós, no nosso linguajar, no nosso modo de agir, no nosso modo de conversar, no nosso modo de tratar as pessoas. E vou voltar a falar no nosso tema para que fique bem guardado em nosso pensamento. Quando a raiva bater a sua porta, não peque. Vamos continuar. Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz assim: que as vossas conversas sejam sempre amáveis, temperadas com sal, e saber responder a cada um devidamente. Que as nossas conversas sejam sempre amáveis. Que as nossas conversas sempre exista em nossas palavras o amor. Amor esse gerado por Deus em nossos corações. Que as nossas palavras sejam temperadas. Jesus nos compara como sal da terra e a luz do mundo. Então nós estamos aqui para temperar, para dar sabor. O que é dar sabor? É dar alegria, é dar coragem, é dar ânimo, dar fortalecimento às pessoas através das palavras que saem da nossa boca. Porque o amor de Cristo está gerado em nós. E Efésios 4, 29 ainda diz assim: nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para edificação, sempre que for possível,
e benfazeja aos que a ouvem. Então, que as nossas palavras sirvam para edificar e para bendizer aqueles que emprestam o ouvido para ouvir as nossas palavras. Muitas das vezes, os nossos filhos fazem coisas que nos desagradam. E aí, naquele momento, bate a raiva. E o que fazer quando a raiva bater? Controlar ela. Controla a raiva. Porque se você não controlar a sua raiva, você vai lançar palavras malditas sobre a vida dos seus filhos. E essas palavras podem acarretar coisas ruins, momentos ruins na vida futura dos seus filhos. Por quê? Porque você, em todo momento em que você teve raiva, todas as vezes que você irou, você pecou. Por que você pecou? Porque você disse palavras que amaldiçoam. Palavras que não edificam. Palavras que não levantam. Palavras que não fortalecem. E as nossas palavras para os nossos filhos precisam ser palavras que tragam modificação, mudança de vida, mudança de atitude. Mas se você se ira e lança várias palavras de maldição, que edificação você trouxe para a sua casa? Que edificação você trouxe para a sua família? Que edificação você trouxe para a vida do teu filho? Você não edificou, você destruiu, porque você tratou ele com palavras que o amaldiçoaram. Nós vemos um exemplo na Bíblia de Abrão. Abrão, quando Deus chama ele para fazer a promessa, o nome dele não era Abraão, era Abrão. E aí, Deus chama ele para fazer a promessa, diz para ele que você será pai de uma grande nação. E diz a palavra que ele muda o nome de Abrão para Abraão. E no momento que ele muda o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma grande nação, todas as pessoas, quando chamavam Abraão, confirmavam essa promessa de bênção e de vitória que Deus tinha feito a ele. Porque todos que chamavam o seu nome diziam: tu serás pai de uma grande nação, tu serás pai de uma grande nação. Todas as vezes que dizia a Abraão. Então, todas as vezes que você diz para o seu filho: você é uma bênção, você terá um futuro próspero. Quando ele faz algo que te desagrada, você diz: filho, não faça tal coisa, porque isso vai lhe causar prejuízo. E você tem um futuro de bênção, você tem um futuro de promessa, você tem um futuro de vitória. Você está profetizando, você está aniquilando, você está destruindo todas as palavras malditas lançadas sobre a vida dele e trazendo palavras de bênção e de vitória. E vamos lá, já estamos no finalzinho. Colossenses 3,8 diz assim: agora, porém, deixai de lado todas essas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da sua boca. O apóstolo Paulo, em Colossenses, nos chama para deixar todas essas coisas: a ira, a maldade, as palavras torpes. Ele nos convoca a lançar tudo isso fora das nossas vidas e alcançarmos as bênçãos do Senhor. Mateus 12, 36, 37 diz assim: eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão conta de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Olha só, no juízo prestaremos conta das nossas palavras. E são as nossas palavras que ou nos justificarão ou nos condenarão. Isso é para nós vermos quanto valor tem as nossas palavras. Ela tem o valor de nos justificar
e de nos condenar. Então, se a raiva bater à sua porta, não peque. Vou finalizar aqui com um texto de Tiago, capítulo 3, a partir do seu versículo de número 9, que diz assim: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Então, queridos, nos versículos anteriores, ele compara a língua como um membro que tem um veneno mortal. Por quê? Porque as palavras, elas podem dar vida, mas elas também podem matar. E ele nos chama a atenção aqui que com a mesma boca que nós adoramos a Deus, com a mesma boca que nós proferimos as bênçãos de Deus, com essa mesma boca nós amaldiçoamos aquele que foi criado por Deus. Ele diz que a mesma língua que abençoa, amaldiçoa. E ele nos adverte, diz assim, e não pode ser assim. Porque a fonte que sai a água doce não pode sair a água amarga. Então, se você tem uma boca que abençoa, que adora, que exalta o nome de Deus, essa mesma língua, essa mesma boca não pode amaldiçoar aquele que é feitura das mãos de Deus. Então, quando a raiva bater a sua porta, não peque. Que Deus vos abençoe. Que Deus vos fortaleça. Que nós possamos todos os dias tomar o cuidado com o que sai da nossa boca. Que nós todos os dias venhamos abençoar a nossa casa, aos membros da nossa casa, a todos aqueles que nos rodeiam. Porque à medida que nós abençoamos, nós somos abençoados. Um grande beijo no seu coração. Se a raiva bater a sua porta, não peque.